Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso de número 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Muito bem. Está escrito assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Amém? Senhor, que a Tua palavra, nesta noite, possa produzir o fruto para o qual ela está sendo ministrada nesta hora, pela glória do Teu nome. Amém. Muito bem. Na semana passada tratamos do assunto, pelo menos parte do assunto, a respeito do pecado e suas consequências. Consequências essas que foram gravíssimas, não apenas no ser humano, mas em toda a criação de Deus. A consequência do pecado ao entrar no mundo afetou não apenas os seres humanos, mas tudo que havia sido criado por Deus. Quando nós lemos o texto do livro de Mateus, capítulo 24, este é o sermão em que Jesus trata do princípio das dores. Jesus aqui está já fazendo uma alusão a que o mundo passaria pelo que estamos passando hoje. E no verso de número 13, Jesus fez questão de frisar aquele, vírgula, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Hoje nós vamos tratar sobre a salvação. Na página de número 110 deste livro. Gostaria aqui de esmiuçar o livro palavras por palavras, porque é um assunto de extremo interesse, principalmente para nós, que almejamos alcançar o céu. Mas não posso aqui ler todo o livro, porque se tornaria enfadonho e talvez não teríamos tempo suficiente para isso. Então vou abordar apenas 3 assuntos que tirei de dentro do livro. Não que eles sejam o mais importante, porque todos são importantes. Mas é os 3 que eu considero um pouco mais importante do que os outros assuntos acerca da salvação dita nesse livro, embora todos se completam nos 3 tópicos que vamos tratar aqui. A salvação é para todos? Ou a salvação é para todas as pessoas? É possível perder a salvação? E qual é o destino dos salvos? Porque nós conhecemos muitas histórias acerca da salvação. Mas as histórias que nós escutamos, pelo menos eu já ouvi algumas, elas não são de longe verdadeiras. Há um equívoco por parte de muitos a respeito da sua salvação. Muito bem. O arrependimento por si só não pode nos salvar. Não basta se arrepender. Não basta apenas levantar a mão, dizer que aceita Cristo como Salvador, dizer que é arrependido, que agora só vou fazer coisas boas. Eu agora estou completamente arrependido, mas isso por si só não pode nos salvar.
não nos garante a salvação. Deus anuncia a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Atos, capítulo de número 17 e o verso de número 30. A todos, sem exceção. É para todos. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, quando nós nos arrependemos. Quando aceitamos a Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados, nos tornamos nova criatura. Daí, Deus rejeita o tempo da nossa ignorância, mas Ele prega a todos que se arrependam. Nós somos salvos mediante a fé. É pela fé. João capítulo 3, verso de número 16. Olha o que Jesus diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós entendemos que não é pelo meu arrependimento, é pela minha fé, é por aquilo que eu creio. E como crer? Como ter fé naquilo que eu não vejo? Como falar com quem eu não vejo? Com quem não está ao meu lado? Isso é questão de fé. Marcos capítulo 16, verso 16. Jesus responde: quem crer e for batizado será salvo. Antes de Jesus usar a palavra batizado, ele diz primeiro quem crer e depois for batizado será salvo. Mas o batismo não salva ninguém, é o mandamento. Mas e aquele que crer, se entrega a Jesus, reconhece a Cristo como seu Salvador, arrepende-se dos seus pecados, leva uma vida regrada à santidade, crê, tem fé e não consegue se batizar, não tem tempo. Ou Jesus volta antes ou ele morre antes. Se a sua vida estiver justificada em Cristo Jesus, ele será salvo, porque ele creu. Porque a salvação começa lá, no Calvário, no sacrifício de Cristo. E aí Jesus diz: porém, quem não crer será condenado. Ele não diz, porém, quem não crer e não for batizado será condenado. Ele apenas diz, quem não crer será condenado. Então a salvação não é pelo batismo, não é pelo meu arrependimento em si, mas é pelo aquilo que eu creio. É naquilo que eu acredito. Porque quando nós aceitamos Cristo como Salvador, e dizemos a Ele, Ele é o meu único e suficiente Salvador, eu acredito, eu creio, mas nós temos que viver a crença. Porque Jesus já disse, o problema não é o que entra, o problema é o que sai. Quer ver o exemplo? Há uns dias atrás eu estava assistindo um programa de televisão e me apareceu lá aquele MC Guimê, marido da MC Alexa, aí, que canta uns rap da vida. E aí abordaram ele a respeito do seu aniversário, que ele fez um aniversário diferente. Aí ele disse na televisão, eu quis me dar um presente
Eu quis fazer um aniversário diferente, então eu fui a uma igreja e me batizei. E aí mostrou o vídeo dele se batizando, uma igreja bem grande. E aí a moça perguntou, então você agora é um evangélico? Não, eu me batizei porque eu acho bonito, achei lindo o gesto, então eu quis me dar um presente, fazer um aniversário diferente, então eu me batizei. A mensagem de João Batista, no capítulo de número 3, no verso de número 2 do livro de Mateus, era arrependimento. A mensagem de Jesus em Mateus 4,17 era arrependimento. Os apóstolos, quando pregou, Pedro, quando falou, no livro de Atos, capítulo 2, verso de número 38, 3.000 almas se batizaram ali. E qual era a mensagem do apóstolo? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. O dom da fé. Para crer. E sem fé, Hebreus 11:6, não podemos agradar a Deus. Então, todas as vezes que eu conheço pessoas assim, que não leva a sua vida religiosa, não tem a mesma convicção que nós temos, não crer em Cristo como nós cremos, embora entenda que Ele existe, vive com um bel prazer de sua alma, e aí diz que não cometo nenhum mal a ninguém, não vou a nenhum tipo de igreja, não frequento nenhum tipo de religião, mas eu oferto de vez em quando. Todas as vezes que eu peco eu me arrependo, então eu estou convicto de que quando eu morrer eu vou para o céu. E já fui abordado assim, e eu sempre respondi da mesma forma, é claro que vai. O problema é ficar lá. O problema não é ir ao céu, porque a Bíblia nos diz lá em Apocalipse que todos se apresentarão diante de Deus. Aqui. Nas alturas. Que para eles, o céu é o que eles enxergam aqui. A nuvem. O azul. O problema não é chegar lá. O problema é permanecer lá. O problema é ficar lá. Por isso que não basta ser bonzinho, não basta apenas fazer bons atos, não basta apenas acreditar que Ele existe, se não viver o que Cristo quer que vivemos. Se não formos realmente transformados de fora para dentro. Porque nós enxergamos por fora, mas não conseguimos enxergar por dentro. Nós não conhecemos o verdadeiro sentimento que brota dentro do ser humano, mas Cristo é aquele que esquadrinha a alma e Ele conhece o que é oculto. Aí vem a pergunta, a salvação é para todos? Ou a salvação é para todas as pessoas? 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 10, o apóstolo Paulo escreve dizendo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Por que é que o apóstolo diz isso? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
o nosso corpo louva a Deus. E todos comparecerão diante do trono de Deus. Todos. Veja que o apóstolo diz todos no plural. Ninguém ficará de fora. E todos darão conta daquilo que é feito, do bem ou do mal. Contudo, está no livro. Deus não deseja a perdição de ninguém. Ninguém. O desejo de Deus era que todos estivessem vivendo o que Ele gostaria que o povo estivesse vivendo. Porque Deus não restringiu a salvação apenas para o seu povo, é para todos. Porém, é para aqueles que crerem, para aqueles que tenham fé. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer forma. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, no capítulo de número 11, e descrevemos de lá, ou esmiuçamos, a 10ª praga que Deus envia ao Egito, Deus está esclarecendo o que está escrito aqui. Que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 4. As pragas do Egito era para confrontar a verdade que os egípcios viviam a respeito de seus deuses. Não havia intenção de Deus matar ninguém. Mas o povo é duro de coração. E quando Deus manda a 10ª praga, se estudarmos o texto a fundo, você vai entender que Deus está abrindo uma porta para que todos passassem por ela. O desejo de Deus era salvar todos, e por isso ele diz, passai-vos o sangue no umbral da porta, e quando o anjo da morte passar e lá estiver a marca, ele passará direto. Era a oportunidade. Porque a salvação é para todos. O Evangelho contempla todos, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos. Tito, capítulo 2, verso de número 11. Olha, a todos que crerem em Cristo Jesus. Por isso que Jesus, nos seus discursos, ele sempre dizia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí muitos não entendem, me libertar de quê? Porque até mesmo dentro da igreja, as pessoas muitas vezes estão dentro da igreja, mas não conhecem a fundo a verdade. E quando você olha para ele e diz, olha, conhecereis a verdade, Jesus disse, e a verdade vos libertará. Está cheio por aí de crenças, de rituais. Porque a graça de Deus será manifestado a todos. A salvação ela é individual. Nós falamos na semana passada do pecado individual. O seu pecado é seu. Quando você peca, você se responsabiliza ou é responsabilizado pelo seu pecado. Mas muitas vezes o pecado é tão grande, toma proporção tão grande, que respinga naqueles que estão ao seu lado. Mancha a reputação de quem está ao seu lado. Você faz o mal para você e faz o mal para o seu próximo.
A salvação ela é diferente, a salvação ela é individual. É você e ela. Membros da minha família brincam comigo, não se preocupa, porque o dia que esse Jesus voltar aí te levar, eu subo segurando no seu pé, na barra da sua calça e vou até lá. É individual. Você só pode salvar a si mesmo. Não tem como dividir. Mas Jesus diz, pregai-vos a palavra em tempo, em fora de tempo, para que eles creiam no meu evangelho. Por isso que não podemos parar de pregar. Por isso que temos que falar da salvação. Por isso que temos que dizer que não basta se arrepender. Por isso que temos que dizer que não basta apenas se batizar. Por isso que eu digo que não basta apenas fazer o bem. É preciso crer no Cristo vivo. A salvação ela é individual. Nós podemos passar a vida inteira aqui orando, clamando a Deus pela salvação da nossa família, mas ela só acontecerá se eles aceitarem, crer e se transformar. Porque não basta só crer, tem que viver o que crer, tem que transformar. Porque os que precisam ver a nossa santidade não são os que estão aqui dentro, são os que estão lá do lado de fora. Os que precisam sentir o desejo de estar no lugar que estamos, são aqueles que estão lá do lado de fora. Por isso que o seu caminhar é muito importante. Por isso que o jeito que você se veste é importante. Por isso que o jeito que você vive é importante. O seu testemunho de vida é importante. A sua relação familiar é importante. Mesmo que a sua casa esteja um caos. Mesmo que todos os problemas te assolem lá. Mas a tua integridade cristã tem que permanecer de pé. Mesmo que os problemas te açoitem noite e dia, mas a tua característica como cristão tem que se manter de pé. Eu tenho um amigo muito íntimo no trabalho, o Jonathan. Nós pescamos juntos, trabalhamos juntos. Ele é o meu confidente e eu o confidente dele. E um dia ele falou para mim assim, eu já conheci alguns pastores, tem um tio que é muito pastor, ele é muito sério, quase não fala com ninguém, é antissocial, e eu fui pescar a primeira vez com o tio dele, e foi dessa forma. A diversão foi boa, mas também foi ruim, porque a imagem que ele construiu, porque tem a família cristã dele lá, a imagem que ele construiu do crente é aquele crente santarrão, carrancudo, vê o diabo em todos os lugares. E quando eu me confidencio com ele, eu falo, eu vejo você passa por tantos problemas, você passa por tanta angústia, às vezes as coisas dão certo e depois dão errado e você continua da mesma forma. Eu disse, porque se eu mudar, eu não desperto o desejo em você de ser e viver a vida que eu vivo. Não a vida secular, mas a vida em Cristo, porque é assim que nós conversamos. Porque aqueles que estão lá do lado de fora têm que olhar para você, enxergar Cristo em você, enxergar algo novo em você, para que despertem nele o desejo de ser como você é, de mudar dessa forma. E o que nos mantém nessa convicção? A nossa fé em Cristo. O que nos permite caminhar sobre brasas afogueadas, o que nos permite passar por espinhos, o que nos permite vencer as nossas tribulações? A fé de que um dia iremos repousar no lugar santo, preparado e construído para os filhos de Deus. Mas para chegarmos lá, precisamos zelar da nossa salvação. Porque a salvação, a sua vida salvífica, a sua fé em Cristo, o seu crer, a sua intimidade com Cristo, não depende do pastor da igreja.
Não depende do presbítero da igreja. Não depende da oração do pastor, ela ajuda. Mas depende de você. Aí a gente pergunta, é possível a perda da salvação? É possível perdê-la? Fui questionado uma vez por um irmão aqui, um obreiro aqui, faz um tempo já. E ele disse para mim, irmão, uma vez salvo, salvo toda a vida. Vamos refutar isso aí. Vamos rejeitar isso aí. Essa afirmação de uma vez salvo, salvo para sempre é balela. É balela. Porque seria injusto e estaria fora dos requisitos de Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo 3, no verso de número 12, ele escreve, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel. O escritor está alertando o povo. Olha, cuidado com o que tem dentro do teu coração. Cuidado com o seu sentimento. Não produza o mal. Cuidado com a sua fidelidade, que é algo que Deus preza por demais. Ah, mas por que Deus preza tanto a fidelidade do seu servo? Porque Ele é fiel no tempo ruim e no tempo bom. Deus, Ele é fiel quando você está pobre de marré. Deus é fiel com você. Porque Ele fala, faça prova de mim. Deus fala, faça prova de mim, porque eu sou fiel. Por isso Ele preza a sua fidelidade. Porque da mesma forma que Ele é fiel, Ele está contigo no tempo bom, no tempo ruim, Ele também quer a sua fidelidade no seu tempo bom. Porque é comum, quando não administramos a nossa vida como tem que ser administrada, alguns têm dificuldade para isso, eu tenho. Principalmente administrar a vida financeira, eu sou extremamente ruim nisso. Há um tempo atrás eu ganhava e gastava. Depois eu passei a gastar sem ganhar. Aí você tem que fazer que nem eu, contratar uma consultoria. Eu agora vivo com consultoria, só gasto se a consultoria me autorizar a gastar. Eu poderia dizer o nome para vocês, mas eu não vou dizer não, o Melk e a Joyce. São os meus conselheiros financeiros. Paizinho aí pode, paizinho não pode. Vamos fazer assim, minha vida melhorou bastante. Muito. Mas e para aqueles que não têm? E aí nós colocamos a culpa em Deus, do nosso fracasso financeiro, o nosso fracasso no trabalho. Enchemos o nosso coração de coisas ruins. E Deus se mantém fiel. Ele abençoa. Aí você vai no texto da Bíblia, a Bíblia está dizendo lá, faça prova de mim. Aí você fala, vou fazer prova de Deus. E você faz prova. E Deus aprova. E Deus supre. E Ele é fiel. E aí você se torna infiel. Eu não gostaria de usar essa palavra, mas a tradução dela é outra. Mas a palavra é essa. No tempo da nossa desgraça, nós somos fiel a Deus. Mas no tempo da graça, nós nos tornamos infiel a Deus. Porque quanto mais nós ganhamos, menos nós damos. E aí quando nós temos muito pouco, a gente fala assim, gostaria de dar mais. E aí quando você tem mais,
você dá menos. É uma matemática que não tem resultado bom. E aí o escritor aos Hebreus está dizendo, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau. Em todos os sentidos. Em todos eles. E que não seja infiel. E aí ele continua, para que não se aparte do Deus vivo. E aí a pergunta, é possível perder a salvação? Sim. Você pode perder a sua salvação. Porque não há, uma vez salvo, salvo para sempre. Não há. Senão seria injusto ou fácil demais. Eu já estou salvo, o que eu fizer daqui para frente não tem problema, porque a minha salvação já está garantida. Você perde a sua salvação temporariamente. Ou você pode perder a sua salvação eternamente. Isso não depende do pastor da igreja, não depende dos presbíteros, não depende do círculo de oração, só depende de você. Mas como assim? O mau uso do seu livre-arbítrio, daquilo que nós conhecemos como liberdade. A liberdade, o livre-arbítrio, a livre escolha de decidir se vai ou fica, se compra ou não, se bebe ou não, se eu aceito ou não, a escolha é sua. Essa é a perdição do ser humano. Alguns conseguem decidir, outros não conseguem decidir e são empurrados a decidir. Tudo depende do que você faz com o seu livre-arbítrio, com as suas escolhas, aonde você anda, os lugares que você frequenta, as suas atitudes, elas glorificam a Deus. A roupa que você coloca durante a semana, ela glorifica a Deus? Porque isso é taxativo, irmãos. Isso é taxativo. A mensagem pode estar dura? Não sei, mas é o que Deus mandou falar. Porque isso é taxativo. Algumas pessoas têm um guarda-roupa e têm capacidade para isso, muito grande. Então, do lado direito é a roupa da igreja. Do lado esquerdo é a roupa dos fins de semana, do shopping, de sair. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Não dá para viver duas personalidades. Não dá para cantar dentro da igreja. E eu te louvarei, Senhor. E lá do lado de fora, cantar um axé, um pagode, um forró. Não dá. Não dá para dentro da igreja você fazer um gesto para Deus. E lá do lado de fora você dançar. Um pagode, um forró. E dizer assim, não tem ninguém vendo. O pastor não está aqui. Eu sou livre. Ele não precisa saber. Não precisa. Porque quem precisa saber está vendo, porque ele não dorme. É possível perder a salvação? Depende do mau uso do seu livre-arbítrio. Porque a Bíblia não te proíbe nada. Nada. Esse negócio tem que acabar. Eu não vou para a igreja porque lá não pode isso, lá não pode aquilo, lá não pode isso, lá não pode aquilo. A igreja é um lugar de santidade. Só fica aqui dentro quem realmente busca a santidade. Deus não colocou, não impetrou, não fez o homem engolir
a sua presença goela abaixo. Por isso ele deu a ele a livre escolha de escolher. A Bíblia não nos proíbe nada. Estávamos num encontro de casal um certo tempo aí, o pastor deve se lembrar, irmã Cida, eu vou falar mesmo. Eu vou falar. E fomos visitar lá o Alambique, eu não sei como dá o nome daquilo lá, e teve uns irmãos que chegou perto de mim e falou, se eu não sair daqui, eu vou beber. E eu questionei o irmão, mas como esse irmão beber? Mas a Bíblia não me proíbe beber. E ele está errado, ele não está errado. Não está errado. Mas Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 12, tudo me é lícito. Quando ele diz tudo é tudo. Todas as coisas eu posso. Todas elas. E aí ele completa, mas nem tudo me convém. Olha como Deus é lindo. Porque se Deus te dá o livre-arbítrio, se Deus coloca o seu Filho na terra para poder nos entender, se Ele morre na cruz para abrir um espaço para que os homens pudessem adorar a Deus, para que nós alcançássemos a salvação através dEle, e através da sua palavra, Ele nos proibisse de alguma coisa, Deus não estaria sendo coerente com Ele mesmo. Então Ele diz, olha, tudo lhe é lícito, tudo, porque você tem liberdade, irmão, você tem liberdade para ir, liberdade para vir, você não é um cativo do Evangelho, você não é um prisioneiro de Cristo. Mas aí o apóstolo disse, mas nem tudo nos convém, porque aquilo que não nos convém, nos afasta da presença de Deus, coloca a nossa salvação em risco, distancia o amor de Deus. Por isso que Jesus disse lá, nesse mundo, o amor de muitos se esfriariam. Porque o ser humano quer tudo, quer viver tudo ao mesmo tempo. Por que é que muitas pessoas têm o desejo de estar na casa de Deus, têm desejo de aceitar a Cristo? Conheço muitos assim. Mas e por que eles não vão? Porque não querem abrir mão daquilo que vivem lá do lado de fora. O desejo deles é cultuar no domingo de manhã, para no domingo à noite saciar o desejo da carne, o desejo da alma. Porque eu disse na semana passada, é prazeroso demais desobedecer do que obedecer. É melhor desobedecer do que obedecer. Coloca o seu filho de castigo e ele, por estar na sua dependência ou na sua autoridade, ele tem que te obedecer, ele faz cara feia. Porque obedecer é ruim, não é bom. E isso Deus não abre mão. A obediência à minha palavra, aos meus mandamentos, Ele não abre mão. Não abre. Aí no finalzinho do livro está escrito: assim cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, a palavra homem aqui abrange todos os seres humanos, ela é gratuita, você não paga nada por ela, nada. Uma vez adquirida, deve ser zelada e confirmada, ela é sua responsabilidade. É você que tem que zelar pela sua salvação. É você que tem que fugir do pecado. É você que tem que tratar o seu coração.
É você que tem que vigiar os seus passos. É você que tem que decidir aonde vai entrar, aonde não vai entrar. Um dos últimos açougues que eu trabalhei ali na cidade de Dutra, eu já contei aos irmãos, que tinha um rapazinho lá, que vivia me rechaçando por causa da palavra, por causa da Bíblia. E um dia ele quis me desafiar e ele disse: olha, eu deixo você falar comigo, se você for almoçar comigo, no mesmo lugar onde nós comemos um frango assado naquela época, eu, pastor Marcos e a irmã Cida, eles vão se lembrar, e tomar cerveja comigo. Disse: eu vou, bora lá, por que não? Eu vou. Aí o irmão que trabalhava comigo lá, que tinha um apelido desagradável, um apelido de papa, ele falou comigo: irmão, não vai, você vai colocar a sua salvação em risco. Eu disse a ele: para ganhar uma vida eu arrisco a minha salvação, por que não? E eu fui tomar cerveja com o irmão, sentei na mesa e ele pediu a cerveja, 2 copos, colocou no copo dele, eu colocou no meu, e aí eu comecei a falar do evangelho para ele, e ele tomou a cervejinha dele, eu continuei falando. Naquele dia, não sei da onde, se falar não sei, eu estarei sendo hipócrita. Naquele dia Deus me deu tanto argumento para poder falar como se fosse uma metralhadora, e eu fui falando, ele falou: o senhor não vai tomar? Aí eu peguei no copo e disse: não, mas está quente, cerveja quente não presta. Aí ele jogou minha cerveja fora e encheu o copo de novo. O senhor não vai tomar? Pera, deixa eu concluir meu raciocínio. Se eu não concluir meu raciocínio, eu me perco. E quando eu concluí o raciocínio, ele disse: o senhor não vai tomar? Eu falei: está quente, quente não dá. Aí ele falou: pedir outro. Nós ainda temos algum tempinho. E foi a mesma coisa. Quando eu disse: então eu vou pedir a terceira, e dessa vez eu não abro mão, você tem que tomar antes de falar. Agora nós não temos mais tempo, o nosso tempo acabou. E voltamos e continuamos a trabalhar. 2 ou 3 dias depois, num fim de semana, na segunda-feira, quando abrimos o açougue, eu disse para ele: bom dia. Ele disse: bom dia não, a paz do Senhor. Eu agora creio no mesmo Cristo que você serve. Você precisa zelar pela sua salvação. Você precisa entender até onde você pode ir, porque tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Por isso que Jesus frisou muitas vezes: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Porque nós não conseguiremos chegar ao Pai se não passarmos primeiro por Cristo, se não vivermos aquilo que Cristo nos ensinou a viver. Não se pode abandonar ninguém, seja qual for o seu estilo de vida, não pode. Você tem que esgotar a sua última possibilidade para tentar salvar alguém, porque a salvação ela é gratuita. O nosso papel aqui na terra é pregar a palavra, porque nós estamos aqui de passagem. O nosso papel aqui não é medir esforços até onde vamos, porque você vai ver na conclusão da mensagem que até no céu nós teremos trabalhos a executar. Nós não vamos para o céu, para a nossa morada, apenas viver ou pensar, sei lá, de quê? Nós vamos trabalhar também. Por isso nós não devemos desistir de ninguém. Mas há um ponto que nós não podemos ir. Há um ponto que nós não conseguimos passar, que é a liberdade de escolha. Porque não basta se arrepender. Você precisa arrepender-se, crer, ter fé, para chegar à sua salvação. Agora, qual será o nosso destino? Onde se dá o destino dos salvos? Para onde vamos? Como é que vai ser lá?
O que é que vamos fazer lá? Para chegar lá, eu já sei o que fazer. Zelar pela minha salvação. Crer em Cristo Jesus. Manter a minha fé. Produzir frutos para o Espírito. Tentar alcançar o maior número de almas possíveis. Arrebanhar o rebanho de Deus. Fazer a obra. Mas a obra não salva. Não é pelas obras. Olha como Deus é bom. Por isso que eu disse que para alguns basta apenas fazer um mutirão num fim de semana. Basta apenas mandar uma oferta de vez em quando. Dizer que acredita. Dizer que só faz o bem, está tudo certo. Não é por aí. Então você pode construir 50 igrejas. Se não crer, se não tiver fé, não haverá salvação. Aí nós labutamos aqui na terra. Caminhamos com Cristo. Levamos o Evangelho em todos os lugares. Trabalhamos na obra. Nos desviamos do mal. Cuidamos da nossa fidelidade. Nos preocupamos com como vamos se vestir. Nos preocupamos como vamos andar. Como vamos nos socializar lá fora. Porque a imagem do cristão lá fora é a imagem de pessoas antissociais. É bem verdade que no começo do primeiro amor, você precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa se distanciar um pouco, até mesmo para conhecer melhor o Senhor. Quando eu contava a minha história para o meu amigo, eu disse para ele, no começo da minha conversão, quando eu deixei as bebidas, quando eu deixei as drogas, quando eu já estava falido, tinha um crente lá no meu trabalho, chamado Antônio Francisco. Ele disse para mim assim, vamos fazer um trato nós dois. E eu rechaçava ele demais. E ele era o único cristão dentro daquele açougue. E nós éramos 14. Bebíamos, usávamos droga. Ficávamos noites na rua. E um dia eu fui lamentar com ele que eu havia perdido o meu negócio. Estava endividado, medo de morrer. Deixar a minha esposa novinha, 23, 24 anos de idade. Ah, que coisa, como é que pode? E eu fui me lamentar com ele, ele disse, façamos um trato. Isso era um sábado, à tarde. Ele disse para mim, beba o que você conseguir beber hoje. Use a quantidade de droga que você conseguir usar hoje. Fume quantas carteiras de cigarro você puder hoje. E se você não morrer de uma overdose, faça um pacto com Deus. Vá à igreja no domingo e Ele te libertará. E sua vida mudará. Eu gostei do pacto. Bebi demais. Porque essa era a melhor parte. Bebi o que eu podia beber. Usei a droga que eu pude usar naquela noite. Oh, que noite. Cheguei em casa do jeito que o diabo gosta. Acordei de manhã para ir trabalhar no domingo daquele jeito. Mais quebrado que tudo. E quando eu cheguei lá, ele disse para mim, pelo visto não morreu de overdose. Pelo visto não teve coma alcoólico. Eu disse, não. E como vamos fazer hoje? Hoje eu vou na igreja. Vamos ver se liberta. E fui. Eu e minha esposa. Fui para a igreja. E quando o pastor começou a pregar, e não era o pastor local, era de fora. Ele começou a pregar. Por isso que a música do nosso amado irmão Lázaro que morreu, eu me identifiquei muito com ela quando eu ouvi um testemunho dele, eu não sei se era música ou no testemunho, porque eu disse isso para mim mesmo. Quando o irmão estava pregando, eu disse, puxa vida, contar a minha história para ele. Porque como ele pode falar da minha vida?
Como ele pode falar daquilo que eu estou vivendo? Se nem daqui ele é, se ninguém nunca me viu. E antes que ele abrisse a boca para fazer o apelo, eu já estava lá, de joelho, chorando, para que Deus me aceitasse como filho dele. E quando eu contava a minha história, eu disse, só que no começo da nossa conversão, por isso que o cristão lá fora, ele é tido como um antissocial. Porque no começo da conversão, você tem que abrir mão de algumas coisas. E a primeira delas é da família, porque isso é bíblico. Bíblico, você tem que cortar o umbigo, o cordão umbilical. Você tem que abrir mão de algumas coisas, e eu tive que abrir mão da minha família. Famílias de beberrões. Famílias que só se dão ao luxo da farra. Eu tive que abrir mão do meu emprego, tive que trocar de trabalho, porque os meus companheiros de trabalho me instigavam todos os dias a usar droga, a usar droga, a usar droga. E aí o irmão falou comigo, a sua companhia é muito boa, o seu trabalho é excelente, você é uma ótima pessoa, mas vai embora, porque aqui você não pode ficar. Porque nós temos que fazer uma escolha na vida. Porque tem lugar que não nos cabe, tem lugar que não nos pertence mais. Tem lugar que o próprio Espírito Santo nos avisa, este lugar não é digno para que você permaneça. E infelizmente muitos não dão ouvidos ao que o Espírito diz, e muitas vezes se perde na caminhada. Porque Deus, ele é muito bom, ele é muito justo. Deus nos sinaliza em todos os momentos da nossa vida. Antes de você dar um passo errado, ele já sabe. Agora nós fazemos tudo isso. Abrimos mãos das festas, abrimos mão da família. Somos taxados como antissocial, porque eu fui taxado pela minha família e por muitos dessa mesma forma. E aí nós perguntamos, tudo isso que estamos vivendo aqui não nos livrou das lutas, não nos livrou das perdas, porque quando eu me converti, a primeira coisa que Deus fez comigo foi me livrar das drogas. Foi como se fosse a mensagem que prega aí fora, aí Deus te liberta em 3 minutos. Demorou um pouco, mas me libertou. Me deu um emprego novo, eu saí do açougue, como um simples desossador, para fugir das drogas, dos assédios, e fui trabalhar como gerente de açougue, mas na frente virei supervisor. A minha vida deu um salto, mas os problemas continuam, as lutas continuam, as guerras continuam. E aí muitas vezes nós nos perguntamos, porque eu já me fiz essa pergunta, será que tudo isso vale a pena? Será que viver tudo isso vale a pena? Porque muitas vezes nós olhamos o ímpio, ele vive melhor do que nós, porque nós enxergamos apenas a aparência. Nós não conseguimos enxergar realmente o que é viver da forma que eles vivem. E aí nós perguntamos, será que tudo isso vale a pena? Vale a pena gastar horas e horas aqui ensaiando? Num grupo de louvor? Vale a pena estudar isso aqui tudo para poder apresentar numa fração de 40 minutos? Vale a pena? Vale a pena abandonar tudo e pastorear uma igreja onde hoje nós temos 50, amanhã nós temos 10, nós temos 5 amigos e 20 inimigos? Vale a pena tudo isso? E quando eu fui ler, fui perguntar a Deus, qual será o nosso destino? O que é que nos aguarda nas mansões celestiais? Aí Deus me revelou e eu percebi que tudo isso aqui vale muito a pena. Vale a pena viver as lutas, vale a pena viver as provas, vale a pena ser taxado como antissocial. Não tem problema, não importa o que eles dizem, não importa como eles nos apontam. O que importa é para onde vamos e como é que vamos viver lá. É isso que nos importa. O céu é o trono de Deus.
isso não há dúvida, mas também é a pátria de todos os salvos. Olha aí, a condição no céu será perfeita, experiência da presença de Deus, pois é um lugar de perfeita santidade, gozo, alegria sem fim, da perfeita felicidade. Isso está apenas aos portões do céu. Os salvos, que somos nós, que estamos zelando pela nossa salvação, que estamos labutando na obra de Deus, somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. A palavra peregrino é a mesma de romeiro, de andante. Deus não nos colocou aqui para simplesmente ficar sentado e aplaudir e glorificar o seu nome. Ele nos colocou aqui porque nós somos peregrinos, nós não temos parada fixa. Aqui é o templo que nos reunimos para compartilhar a palavra de Deus, mas durante a semana nós temos que desenvolver aquilo que Deus nos ensina aqui dentro, porque nós somos estrangeiros, nós não pertencemos a essa terra, nós não somos daqui. E aí nós perguntamos, vale tudo isso? Vale tudo a pena? Porque para alguns a morte é o fim de tudo, mas eles não sabem que para nós a morte é apenas a continuidade ou o início de uma vida melhor. O destino do céu são os novos céus e uma nova terra, que será o lar dos justos. Deus já havia dito isso lá no Antigo Testamento. E criarei novos céus e nova terra. É preciso entender o texto. A nova terra não é que ele vai destruir a terra e reconstruir ela, não. Mas ela será diferente. Não será o mundo como é, cheio de dor. Eu sei como será o céu. E aí está escrito, no estado final dos justos é descrito como vida eterna. O seu estado final, a sua finalidade do seu caminhar com Deus é a vida eterna. Mateus 25, verso de número 46. E irão estes para o castigo eterno. São aqueles que Jesus disse lá atrás, quem não crer será condenado. E aí ele diz, porém os justos irão para a vida eterna. Mateus 25, 46. É a confirmação do que Jesus está dizendo. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Segunda Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 17, porque a nossa leve, eu gosto demais desse versículo. Quando eu li esse versículo aqui, eu tomei uma injeção de ânimo, porque eu andava meio tristonho, por causa de alguns fatos, meio cabisbaixo. Aí 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, nos dá uma injeção de ânimo. Para aqueles que estão me ouvindo agora, tanto pela internet como agora, que estão com um pouco de desânimo na sua vida, porque a labuta está muito grande, porque os problemas são imensos. Olha o que o apóstolo escreve, capítulo 4, verso 17 de 2 Coríntios, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Oh, glória, é momentâneo aquilo que estamos passando. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 24, aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Completando com o verso que acabamos de ler, porque a sua tribulação é momentânea e ela é leve, porque o dia que a sua tribulação vier findar a sua vida,
Jesus tomará o seu lugar. Esse é o destino dos salvos. Hebreus capítulo 4, verso de número 9. O que é que vamos receber lá? Descanso. Hebreus capítulo 4, verso 9, está escrito: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Oh glória, o nosso descanso não está aqui, a nossa pousada não está aqui. Por isso que ele disse que nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. O teu refrigério, o teu descanso, o teu conforto virá na morada que ele construiu para os salvos em Cristo Jesus. Por isso que você tem que zelar pela sua salvação. Por isso que você tem que cuidar da sua salvação, como se ela fosse a menina dos seus olhos. Apocalipse capítulo 21, verso de número 27. João escreve nela. O que ele quer dizer com nela? Na cidade por onde vamos entrar, na Nova Jerusalém. Ele escreve nela, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominações e mentiras, mas somente os escritos no livro da vida e do Cordeiro. Por isso que o apóstolo disse lá, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Por isso que Hebreus capítulo 3, no verso 12, o escritor disse lá: irmãos, que nunca haja em vosso coração um coração mau, e não seja infiel, para que não se aparte do Deus vivo, porque lá somente santidade poderá ficar. É necessário manter-se santo, é necessário se santificar todos os momentos. Apocalipse capítulo 23, verso de número 3, eu encerro aqui. João escreve: nunca mais haverá qualquer maldição é um reflexo do que Jesus está dizendo no livro de Mateus, capítulo de número 27. Porque Jesus está dizendo: a terra está maldita. É como se Jesus estivesse dizendo que tudo estaria ficando pior, ou que tudo ainda piorará, ou ficará pior, né? Aí João diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Lá nós estaremos livres de qualquer maldição, de qualquer doença. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha que coisa linda. Este é o lugar onde vamos morar, onde vamos descansar. Apocalipse capítulo 19, verso de número 5. João escreve: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temem, os pequenos e os grandes. Por isso que todas as vezes que tivermos que enfrentar ou abrir mão do nosso tempo para estar na igreja, para ensaiar, até mesmo em casa, para preparar um louvor, não olhe para aquilo que você vai cantar e vai dizer: tá bom assim.
Porque é para Deus, porque eu já ouvi muito isso. Irmão, eu posso cantar desafinado, porque eu não estou cantando para você, eu estou cantando para Deus. Tudo bem, irmão, mas dá uma melhoradinha, porque pode. Nós temos recursos para isso. Porque aqui você não está cantando, você está ensaiando. Porque o verdadeiro cântico será lá na mansão celestial. E ele estará de frente a você, ouvindo o seu louvor. Tudo que você fizer, tudo que você realiza no reino de Deus, não é nenhum tempo perdido. Porque Ele nos designou para tal obra. Eu quero orar com você. Porque o que estamos fazendo aqui é muito sério. Porque o que nós estamos fazendo aqui, neste mundo, não é apenas para sermos uma estrela no meio da multidão. Não. É bem verdade que tudo que você for fazer, você tem que fazer com excelência. Rechace isso da sua vida. Eu estou fazendo assim, não é para o homem, é para Deus. Então tanto faz. Se o homem achar que estou fazendo, se está ruim ou se está bom, não. Deus quer de você excelência. Porque se você não for excelente na obra, você não conseguirá ser excelente na sua vida, no tratamento da sua espiritualidade, do seu ministério, da sua convivência com Deus. A nossa vida cristã não pode ser uma vida relaxada. Não podemos viver de qualquer forma. Porque lá só entrará santidade. Não desanimes por causa das lutas. Não desanimes por causa da dificuldade. Porque isso é momentâneo. Qual é o tempo? Não sei, o tempo de Deus. Mas é momentâneo. Você pode dizer amém?